Por quase 20 anos, o Reino Unido manteve sua condição como potência nuclear graças à sua força de dissuasão e dos seus bombardeiros estratégicos. A Força V mantinha-se em alerta constante, preparados para decolar contra a União Soviética em apenas 4 minutos. Em meio a uma conturbada crise com sucessivos atrasos, além de outros percalços, a Inglaterra obteve por pouco tempo uma dissuasão nuclear independente e seus integrantes eram treinados para um único objetivo: lançar as armas de destruição total. Poderio britânico na Guerra Fria. A Força V e a dissuasão nuclear. A chamada Guerra Fria aflorava os sentimentos mais profundos, especialmente nos países envolvidos com a geopolítica em torno deste conflito entre os dois grandes blocos. Havia uma ameaça real. Uma nova e definitiva guerra global aberta com a União Soviética, além das extremas mudanças provocadas pelo desenvolvimento massivo das armas atômicas e outras tecnologias militares, alimentava terríveis perspectivas em grande parte da população mundial, sobretudo em relação ao risco do intercâmbio nuclear massivo. Durante este período, se deram frequentes incidentes que elevavam os níveis de alertas das forças armadas nestes dois blocos. Alguns deles com uma propensão verdadeiramente preocupante em termos políticos e diplomáticos, tais como a prolongação da Guerra da Coreia após a intervenção chinesa, a crise dos mísseis em Cuba no ano de 1962, ou a controversa Guerra do Vietnã nos anos seguintes. Em conjunto com outros incidentes menores que, no entanto, também tiveram grandes impactos nos assuntos geopolíticos mundiais.
Duas outras nações igualmente investiram muitos esforços e recursos na busca pelo desenvolvimento dos seus pequenos, porém independentes poderios de dissuasão nuclear: a Inglaterra e a França. Caso necessário, seus esquadrões de bombardeiros, a Força V britânica e a Force de Frappe francesa estavam em alerta máximo a todo instante, preparados para retaliar a qualquer ataque iminente e lançar as suas armas de destruição em massa no menor tempo possível. A detonação das primeiras bombas nucleares sobre Hiroshima e Nagasaki em 1945 puseram um fim ao maior conflito que já existiu. As bombas horrorizaram o mundo pelos seus terríveis efeitos e anunciavam uma nova era das relações mundiais. Logo em 1946, o presidente Harry Truman, desconsiderando a forte participação e contribuição dos cientistas britânicos no projeto Manhattan, declarou um embargo de venda de tecnologias nucleares a Londres, que precisou refazer seu projeto de dissuasão nuclear praticamente do zero. Os chefes de Estado e generais da Royal Air Force estavam convencidos de que a obtenção destes artefatos seria a única maneira de impedir um ataque da União Soviética. Esta, que testou sua primeira bomba atômica apenas em agosto de 1949, o que tornava urgente a obtenção desta tecnologia. Com o fim da Segunda Guerra, o Reino Unido ainda tinha relativa influência nos assuntos globais por ter colônias espalhadas ao redor do mundo. Entretanto, esta começava a perder sua influência porquanto suas colônias tornavam-se independentes e se juntavam ou para o bloco ocidental ou para o bloco soviético. Este que se expandia muito rapidamente em todos os continentes e principalmente dentre os países chamados de Terceiro Mundo. Consequentemente, tornou-se imprescindível a obtenção de uma força independente de dissuasão nuclear para que assegurasse sua participação nos assuntos globais. Mesmo enfrentando uma grande crise e tendo os problemas sociais como questões a serem solucionadas, a Inglaterra e em seguida a França resolveram dedicar-se completamente a um programa de desenvolvimento de armas atômicas e vetores que pudessem realizar a missão de lançá-las. Com a intenção de desenvolver aeronaves eficazes para a missão de dissuasão, foram concebidos vários protótipos até que se chegasse às 3 propostas finais, que integrariam a Força Aérea e ficariam conhecidos como os Bombardeiros V. No início dos anos 50, antes que os planos de desenvolvimento dos novos bombardeiros do pós-guerra saíssem do papel, os esquadrões de bombardeiros da RAF ainda operavam aviões como os Avro Lincoln, uma versão do clássico Lancaster com um novo motor. E em seguida, os B-29 Super Fortress, renomeados para Washington B-1. Contudo,
Nenhum destes era adequado às novas exigências de características necessárias para a dissuasão nuclear e ambos foram gradualmente retirados de serviço. Ao mesmo tempo em que o programa nuclear já estava avançando, os projetos para a construção dos bombardeiros modernos também caminhavam a passos largos. Os requisitos da RAF para os seus novos bombardeiros eram significativamente desafiadores. Obrigatoriamente, tinham de ser quadrimotores a reação, com alcance máximo de quase 4.000 km, capaz de carregar 4,5 toneladas de armamento interno e ainda que pudesse voar a uma velocidade de cruzeiro de 500 nós em altitudes entre 35 e 50 mil pés. O desenvolvimento precisava ser concluído em apenas 2 anos para entrar em serviço em 1953. Devido à enorme complexidade e riscos técnicos envolvendo o desenvolvimento destes novos aviões, os projetistas optaram, no início, pela criação de modelos provisórios que voassem com menor velocidade e tivessem um teto operacional reduzido. O protótipo vencedor, mais útil nos experimentos de manejo de aviões mais modernos e que serviu como principal guia para o desenvolvimento dos novos bombardeiros, foi o Short SA-4 Sparring, que voou a primeira vez em 1951. Foram construídos 2 protótipos desta aeronave, mas que igualmente não conseguiu cumprir com todos os requisitos de performance exigidos pela RAF, e continuou sendo usado como plataforma experimental até 1958. A competição para o desenvolvimento dos bombardeiros V recebeu um total de 6 propostas. A Armstrong Whitworth apresentou o AW-56, um conceito de asa voadora completamente inovador para a sua época. A de Havilland apresentou o DH-111, baseado no avião comercial Comet. A Vickers apresentou 2 propostas, o Valiant com capacidade de velocidade subsônica e o Supersonic Valiant, que poderia romper a barreira do som até Mach 1.4. A AV apresentou o Vulcan, que possuía um desenho de asas em delta tão inovador quanto os seus concorrentes. A Handley Page apresentou o Victor, que prometia ser o mais rápido dentre as propostas de aviões com velocidades subsônicas. Após as análises, foram aceitas apenas 3 dessas propostas, o Valiant, o Vulcan e o Victor, o que confirmou também o nome da força de bombardeiros por conta da inicial de cada modelo. Em maio de 1951, voou o primeiro protótipo do Vickers Valiant WB-210, que entraria em operação no Comando de Bombardeiros para o estágio de testes, aperfeiçoamentos e treinamento das equipes dos esquadrões. Por conta de atrasos, este só entraria em serviço na sua versão final apenas no ano de 1955. Havia começado a era do bombardeiro V.
O poderio nuclear britânico teve seu início com a Operação Hurricane em outubro de 1952, quando um artefato chamado Danúbio Azul foi detonado na costa oeste da Austrália. O dispositivo foi colocado dentro de um velho navio de guerra conhecido como HMS Plym e tinha o poder de 25 quilotons. Ainda que já estivesse em possessão da bomba e do vetor de lançamento, isto não implicava em ter a capacidade nuclear absoluta. Na realidade, os pilotos dos primeiros Valiants em serviço passavam a maior parte do tempo em treinamento. Também em 1952, voaram pela primeira vez os protótipos do Vulcan e do Victor. Para o projeto do Vulcan, a Avro optou pela disposição de asas em delta, um desenho que nunca havia sido aplicado em uma aeronave tão grande em nenhum outro lugar. Com o objetivo de testar e comprovar a performance do novo desenho de asas, a Avro construiu 5 protótipos provisórios nomeados como Avro 707 em escala de 1:3. Mesmo com a perda de um destes protótipos destruído em um acidente, os testes foram um sucesso, validaram o conceito e forneceram informações essenciais para o projeto. Logo depois, o protótipo de número 698 do Vulcan saiu do hangar para o seu primeiro voo em agosto de 52. Ninguém havia presenciado um avião com tamanho aspecto e o público ficara em espanto. O Vulcan tinha características impressionantes. Suas asas em delta praticamente perfeitas davam-lhe a capacidade para voar acima dos 50 mil pés a 500 nós, sendo assim tão rápido quanto os caças que existiam na época e poderia deixá-los facilmente para trás em caso de interceptações. Apesar de seu tamanho, voava como um caça. Podia realizar curvas fechadas com facilidade e os pilotos elogiavam sua manobrabilidade.
He came out of the building here, pointed over to the flight sheds, taxied down the runway. Okay, by halfway down the runway, he was airborne. He was airborne for 2.25 hours. He'd stopped the whole of Cheshire, the traffic, everything, ground to a standstill, because he'd never seen anything like this at all. He thought it was only from outer space. He really was terrific. It was a terrific day in aviation. Came over the new assembly, that's the name of our workshops here at Woodford, and he rolled it like a fighter. We couldn't believe it, that such a massive aircraft could be rolled. And he smashed all the glass in the roof of the new assembly, and it was like that for a long time, all taped up, till the roof was redone. I've never forgot that, and even the crowd that was here and all the workforce thought it was terrific. Finalmente, para completar o trio de bombardeiros, o Victor foi o último a voar, realizando seu primeiro voo em dezembro de 52. No desenvolvimento de seu bombardeiro, a Handley Page também investiu em um conceito avançado de asas que possibilitaria o alto desempenho e manobrabilidade. O conceito ficou conhecido como asa crescente, pois se assemelhava ao formato da lua crescente, e os engenheiros precisavam comprovar os seus cálculos. Com este fim, a Handley, tal como a Avro construiu o 707, concebeu o protótipo HP-88 para testar a viabilidade do seu conceito de asas e foi um sucesso. A asa crescente tinha características aerodinâmicas notáveis. A mais importante era a angulação adotada neste conceito, que concedia uma redução na envergadura e proporcionava uma velocidade Mach constante em toda sua extensão, além de reduzir drasticamente o efeito de arrasto induzido. Isso tornava o Victor no bombardeiro mais rápido do mundo, podendo atingir uma velocidade máxima de 960 km/h em cruzeiro. Em verdade, um Victor sem carga podia romper a barreira do som num mergulho. Mesmo não sendo tão manobrável quanto o Vulcan e sendo bastante veloz, o Victor ainda tinha maior teto operacional, maior raio de ação e maior capacidade de carga interna. As intenções da RAF não eram de manter uma força de bombardeiro tão variada. De fato, as qualidades destas duas aeronaves eram tamanhas que o comando não pôde se decidir por apenas um dos dois, e ainda em junho de 52 já havia encomendado 25 unidades de cada para que fossem avaliadas pelos respectivos esquadrões. Por fim, a RAF continuou a encomendar ambos até as suas últimas versões. Após estes eventos, os Estados Unidos e a Inglaterra firmaram um memorando de entendimento que visava uma nova cooperação entre as nações. Este acordo foi nomeado como Projeto E.
Durante as negociações na primeira conferência que aconteceu em 1953, Churchill insistiu fortemente para que a Inglaterra pudesse ter acesso às especificações das bombas americanas. Entretanto, as cláusulas do Ato de McMahon de 1946 impediam legalmente este acesso. Ainda assim, o decreto não impedia que a RAF pudesse usar bombas e bombardeiros americanos de maneira totalmente controlada pelos Estados Unidos sob o âmbito de cooperação da OTAN. As intenções iniciais eram de que a RAF utilizasse os bombardeiros B-47 Stratojets, porém foi estranhamente considerado inferior aos Electric Canberras. Além de que os B-47, mesmo utilizando foguetes impulsionadores, precisariam de pistas de decolagem maiores, o que tornaria a operação incompatível com a estrutura das bases britânicas. Os interesses nacionais da Inglaterra também eram fatores importantes, já que o acordo seria meramente provisório e sua própria dissuasão nuclear estava em fase de aperfeiçoamentos. Foram realizados novos encontros em 54 e 55 para refinamento das cláusulas do acordo. Em 56, a documentação estava completa e em janeiro de 57 a cooperação foi firmada. Em seguida, foram produzidas novas versões dos bombardeiros V. Ainda em 1953, a Vickers apresentou um novo protótipo do Valiant com um novo motor, um trem de pouso que se recolhia para trás, encaixando-se numa estrutura aerodinâmica e conformal à parte posterior da asa, além de significativos reforços estruturais que permitiam ao Valiant voar a alta velocidade e baixa altitude para realizar uma missão nomeada como Pathfinder, ou Encontra-Caminhos. A RAF descartou estas grandes atualizações e melhorias do Valiant BMK-2, porém considerava os atuais Valiant em serviço muito adequado para exercer outras funções, como de reconhecimento e reabastecimento em voo. Isto contribuía muito com a própria força de bombardeiros, permitindo uma mobilização rápida para qualquer lugar do planeta. Para realizar tais atividades, os Valiants receberam apenas uma única modificação, chamada Semi-Start, que lhes permitia ligar os 4 motores rapidamente e diminuía o seu tempo de reação. Em 1956, 4 esquadrões de Valiants atuaram como bombardeiros convencionais contra bases aéreas egípcias durante a crise do Suez. No total, a RAF recebeu 104 Valiants, sendo o último entregue em meados de 1957. Os Vulcans e Victors, no entanto, receberam novas versões. O Vulcan BMK-1 voou em 1956, com suas entregas começando no ano seguinte. Recebeu novos motores Olympus, os 102 e os 104, e teve o desenho de sua asa significativamente melhorado, o que lhe rendia maior manobrabilidade, maior confiabilidade a grande altitude e maior raio de ação.
Os Victors BMK-1 receberam novos motores Sapphire ASSA-7 e uma asa ligeiramente maior, que também aumentava o seu rendimento e raio de ação. Estes que começaram a serem entregues somente em 1958. O programa nuclear britânico também obteve progressos importantes nesse período com a Operação Buffalo. Outras bombas falsas haviam sido lançadas pelos protótipos do Sparrow. Contudo, a primeira bomba A, lançada de um Valiant do Esquadrão 49, uma Danúbio Azul de codinome Kite, foi testada em 11 de outubro de 1956 sobre um campo de testes localizado na região conhecida como Maralinga, ao sul da Austrália. No intervalo de menos de um ano, a Grã-Bretanha já havia instituído o programa de desenvolvimento da sua própria bomba de hidrogênio. No início de 1957, o Reino Unido possuía outro artefato, conhecido como Orange Herald, supostamente uma bomba H, que levou à condução das operações Grapple 1 e 2. Foi novamente um Valiant do Esquadrão 49 de Wittering, que provou-se bastante eficaz, realizando o lançamento teste desta bomba no dia 31 de maio. O artefato tinha o poder de mais de 720 quilotons e, mesmo que não fosse de fato na escala das megatoneladas, foi considerada tecnicamente suficiente para elevar o status nuclear da Inglaterra. Logo depois, o Projeto E foi finalmente implementado. Entravam em serviço os novos Canberras modificados para levarem as Mark 7 Thor, bombas atômicas táticas de fissão, desenvolvidas pelos Estados Unidos. Os novos Canberras foram operados pela RAF na Alemanha Ocidental, nas bases de Bruggen, Geilenkirchen, Lachbruch e Wildenrath. Outros 4 esquadrões de Canberras também serviram à RAF desde as bases de Coningsby e Upwood. Ainda em 57, os Estados Unidos chamaram a Grã-Bretanha para mais uma negociação e estabelecimento de novos planos de cooperação. Daí surgira mais um tratado, o Projeto Emily.
que na prática seria uma adição ao projeto E e tinha como objetivo manter mísseis balísticos de médio alcance em solo britânico sob a completa custódia das equipes americanas. Os mísseis PGM-17 Thor, batizado com o mesmo apelido das bombas táticas, eram armados com as ogivas W-49 de 1.4 megaton e foram alocados todos os 60 mísseis para a Inglaterra, divididos entre 4 esquadrões, com cada esquadrão controlando 5 formações de 3 mísseis cada. O maior problema era a completa custódia por parte dos Estados Unidos, que tornaria a operação completamente ineficiente. Por fim, um sistema de dupla chave foi estabelecido, o que diminuiu o tempo de prontidão dos Thor para 15 minutos. No ano seguinte, já estavam sendo implementados em suas respectivas bases. Em finais de 1957, a Grã-Bretanha superou as dificuldades em construir uma bomba termonuclear. Consolidando sua dissuasão e firmando sua posição dentre as potências nucleares após os novos testes chamados Grapple-X e Grapple-Y, realizados respectivamente em novembro de 57, no qual foi testada a bomba de hidrogênio verdadeira, conhecida como Sol Amarelo, com um poder de 1.8 megaton. E depois, em abril de 58, no qual foi testada uma bomba de hidrogênio cujo poder máximo registrado foi de 3 megatons, sendo esta considerada a bomba de maior escala de megatonagem testada pelo Reino Unido. The thing I remember most of all is the flash. We had a very dark welder's glass over the windows, and the light from that explosion was so bright it didn't damp out the flash at all. We suddenly saw the outside as clear as daylight. It was far brighter than I've ever seen a light in my life, I think.
Cheshire.